Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Tietê e Puma Rodrigues estão fora do confronto contra o Ceará nessa terça-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa. Ambos por conta de problemas particulares, o caso menos grave do Pumita Rodrigues, que vai acompanhar o nascimento do filho. Já Felipe Coutinho também pode desfalcar o clube, poupado para os confrontos de casa, entre eles contra o Flamengo. Nicola, tem alguma novidade sobre o Vasco? A pergunta é do DG Souza. Estava conversando hoje com um dirigente vascaíno e, cara, sensação de alívio total, sabe aquela coisa de tirar um peso das costas por conta desse início de campeonato bom, com 2 vitórias em 3 jogos? E aí a pessoa estava falando assim, ó, importante demais esse início positivo. Que sejamos capazes e competentes para manter, para pontuar amanhã novamente. Então, na ideia, é óbvio que os caras vão entrar para vencer, mas fazer pontos contra o Ceará fora de casa, num jogo com alguns problemas, o Coutinho deve ser poupado, o Puma Rodrigues e o Tietê não viajam por conta de problemas particulares. A ideia é tentar voltar com pelo menos um ponto contra o Ceará que tem feito boa campanha no Campeonato Brasileiro. Quase saiu vencendo o Juventude e acabou levando a virada, né? Outra participação do Tasso. Qual é a situação do Vasco em relação a contratações e a 777? Não pode contratar jogador, você sabe, né? Só a partir de 2 de junho que a gente tem a reabertura da janela. Em relação a 777, esse é um enorme problema que o Vasco tem. Hoje, a prioridade do Pedrinho é encontrar um comprador, alguém sério que tenha capacidade de investimento e coloque dinheiro no clube. Mas até para encontrar um investidor, a 777 é um problema. Até porque a 777 tem causado muito na justiça, tentando atrasar os processos, e isso tudo atrapalha na busca por investidores. Leonardo Vasconcelos, boa noite, Nicola. O Caixinha caiu. Qual será o próximo? Zubeldia, Quinteiros, Carille ou Cuca? Cara, eu acho que o Quinteiros não passa dessa semana. O Zubeldia também, talvez, né? O Carille, talvez. Que pergunta boa, a melhor pergunta da live. Se vocês puderem responder, fiquem à vontade aí, tá? Vinícius Pinto, e sobre o Vasco, tem chances de vir o Yannick Carrasco? Vinícius, só para lembrar, a janela não abre antes de 2 de junho. Então, qualquer tipo de contratação é algo que vai demandar tempo, não imagine nada para agora. O Vasco vai conseguir uma economia importante de dinheiro com a saída do Payet, o cara que ganha R$1,5 milhão por mês, mas não espere que o Vasco economize essa grana e saia gastando com outros reforços. Hoje há uma dificuldade muito grande em colocar o caixa em ordem. Então talvez essa grana seja guardada para que o Vasco tenha um pouquinho mais de fôlego no caixa. Coutinho foi poupado pela sequência de jogos que ele vem tendo, pelo desgaste. Ele ficou no Rio de Janeiro fazendo um trabalho intensivo para que não tenha o desgaste da viagem. Aí um jogo pesado fora para se preservar para o clássico com o Flamengo. Importante decisão da comissão técnica, sim. Gostei dessa decisão, porque nesse momento preservar para ter o melhor, para extrair o melhor. E aí faz o rodízio, 2, 3 só, não 8, né? Acho que não é por aí. Quem vai entrar na vaga do Coutinho? Aliás, eu quero ler aqui o seu comentário. Você colocaria o Garré como meia, que é a função que eu enxergo para ele, ou a substituição automática e simples? Payet na vaga do Coutinho. É uma outra intensidade, é uma outra dinâmica de jogo. O que você faz? Tietê também está fora. Paulinho ou Jair? Quem são os substitutos? Eu quero ler aqui o seu comentário. Já manda o seu palpite aqui. Aliás, peraí. Você está me assistindo agora aí que eu vi. Você já ia sair. 5 minutos tá bom. Não. Antes de sair, tá inscrito no canal. Já não deu a moral? Não, aí o pai não curtiu. Aí não vou deixar like pra você. Se inscreve no canal, dá aquela moral, é de graça. Não perca tempo. Bom, deixa eu trazer uma informação, porque foi marcado para o próximo dia 7 o julgamento da liminar. Lembra que o presidente Pedrinho tomou a frente, né, tomou uma decisão importante de entrar com pedido de saída de um dos sócios da operação, que era 777, e conseguiu via medida liminar. Pois bem, vai acontecer no próximo dia 7, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o julgamento dessa liminar. A 777, obviamente, que quer ser reincorporada
a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, a Vasco da Gama SAF. O Vasco, por sua vez, que é o sócio, alega várias inadimplências, vários problemas legais, jurídicos e financeiros para não ter esse sócio de volta, que inclusive está quebrado. A gente está vendo nos Estados Unidos aí, situação periclitante deles, né? Enfim, então o Vasco vai ter um capítulo a mais na justiça no próximo dia 7, com o julgamento dessa liminar. Às vezes eles se caçarem, aí a ICAP, ou quem está administrando, que a gente nunca sabe quem administra a massa falida da 777, assume o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Sensação. Não vai acontecer nada diferente do que está acontecendo. O movimento do Vasco continuar no comando da SAF, né? O associativo, enquanto busca um investidor. Ah, mas o Pedrinho levanta a bunda da cadeira e vai buscar o investidor. Você quer vender a sua empresa, você vai ficar batendo de porta em porta ou você vai botar um interlocutor para ser o policial mau da história? Pensa, torcedor. Você acha que isso valorizaria o Vasco? Se o Pedrinho levantasse, como você diz, assim, eu leio muito isso e ouço também em grupo. Ah, não quer vender, não levanta a bunda da cadeira, não vai viajar, blá, 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 blá. Tá bom, então vai lá e oferece. Aí vale 2 bi. O cara fala assim, ah, Pedrinho, tudo bem, entendo. Porra, acho o Vasco sensacional, já ouvi falar, não ouvi falar, o cara tá lá fora. Tá bom, 500 milhões de reais eu te dou. Não dá. Não tem como, entendeu? Mas as negociações prosseguem, só que hoje tem Vasco. Então nós vamos falar mais do jogo. Chegou até o final? Então bota aqui no comentário para eu saber que você veio comigo até o final, que você está empolgado para hoje, está feliz porque tem jogo do Vasco que eu vou voltar a narrar. Sábado dei um descanso para vocês porque eu estava fazendo um curso. Quem vai marcar o gol da vitória do Vasco? Que eu vou gritar, gol neles, casaca, é do... Quem é que faz o gol da vitória? Tamo juntasso, um grande abraço e até mais tarde. Andrés, que bela vitória do Vasco no sábado. Eu gostei do que eu vi, você gostou? Eu também, Wellington. Um abraço a você, a todo mundo do canal, do Wellington Campos FC. Acho que a torcida também gostou, o Vasco fez uma boa partida, deixou uma impressão bem mais positiva em relação àquela do jogo do Puerto Cabello e conseguiu uma boa vitória. Acho que conseguiu convencer, né, e chegar a um resultado importante. Ganhar é sempre bom. E acho que, sobretudo pelo bom momento do Verratti, que fez 2 gols, a torcida saiu muito contente de São Januário e acredito que confiante para a próxima sequência de jogos. O Heraldo falou uma coisa na nossa transmissão que eu estou repetindo. O Verratti, quando ele não vai atrás da bola, a bola vai atrás dele. Primeiro gol. Eu até perguntei para ele, depois do jogo, se ele considera que ele é um bom saltador, porque ele faz muito gol de cabeça. E ele disse que ele não se considera, apesar dele ser alto, ele considera que ele tem muito bom tempo de bola, o que é um fato. Né? É verdade. Se antecipa aos zagueiros, acha bem. Isso é verdade também, porque se você for ver muitos gols dele de cabeça, ele não sobe igual ao Cristiano Ronaldo, 3 metros de altura. Não, ele só se posiciona bem e de qualquer ângulo, com pouco ângulo, ele cabeceia, fez um gol contra o Puerto Cabello assim, ele vai lá atrás, pega a bola quase que saindo da área e ainda assim consegue jogar lá no cantinho, então... Realmente é coisa de centroavante matador e de centroavante que tem um grande domínio na capacidade da finalização e do posicionamento. São coisas que ele faz muito bem e é aquilo, a bola procura, né? A oportunidade, ela premia quem se apresenta a ela. E o Verratti é com certeza um dos grandes nomes nesse sentido hoje no futebol brasileiro. O artilheiro ele tem que estar na hora certa, no lugar certo. Você lembra do Romário, ficava sempre no segundo pau, a bola sobrava e dava um toquinho. Você falava assim, via o Romário fazer aquele gol. Esse aí até eu fazia. Pois é, mano, não é tão fácil. Você tem que ter a antivisão, né? Você saber onde a bola vai, ou pelo menos prever onde a bola vai, acreditar na jogada. Às vezes a gente vê os atacantes perdendo os gols assim na cara, não é o caso do Verratti, mas a gente fala, ó, tá vendo? Assim que o Romário ficou milionário. Porque ele, né... acreditou até o final, ele sabe mais ou menos onde a bola vai e ele tem a rapidez de raciocínio e a agilidade, a resposta rápida, né? A velocidade de reação de a bola vir, você já saber o que fazer, que é geralmente chutar com qualidade para fazer o gol. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, eu senti o Fábio Carille menos tenso na entrevista coletiva. Ele pôde colocar o seu ponto de vista, né, explicar aquilo que ele pensou, aquilo que ele programou. E a própria torcida que foi também a São Januário, e é bom a gente falar isso, ela colaborou. Ele mesmo fala isso na entrevista coletiva dele,
E quando saiu o primeiro gol do Verratti, o Vasco não estava bem, o Sport estava melhor no jogo. É verdade, o Sport começou a gostar da partida e poderia até ter empatado a partida. A gente tem que lembrar que, apesar do gol do Hugo Moura, o gol contra, ter sido uma infelicidade, o Sport bota a bola no travessão, o Sport cria jogadas, ele assusta, ele finaliza em algumas alturas no segundo tempo, em que parecia que a carruagem ia virar abóbora. Mas, de certa maneira, o Vasco ele conseguiu suster bem essa pressão e matar o jogo. Quanto ao Carille, concordo. Senti ele bem menos pressionado, como está agora menos pressionado. Ele estava antes do jogo do Puerto Cabello. Ficou um pouquinho menos depois da vitória por 1-0, apesar das vaias. Mas agora, depois desse resultado do Sport, a coisa já fica um pouco mais tranquila para ele, até porque o time começou também a demonstrar sinais de que não se abate tanto quando tem algum revés. E você na Zona Mista, você fez uma pergunta para o João Vitor, que é aquela de quando o gol sai, vai todo mundo abraçar o Fábio Carille. Isso é um sintoma, para a gente que já está há mais tempo no futebol, e vivemos o futebol amador, o futebol semi-profissional, né? Fazer a seleção brasileira, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Vale em qualquer lugar, né? Isso aí é mole. Mas então, quando o time corre para o técnico, é porque ele tem o apoio do grupo. Me parece que sim. Eu acho que da parte do Carille, da parte dos jogadores, o Carille sempre fez questão de dizer que o clima é o melhor possível. Claro que um técnico na posição dele, pressionado, não diria outra coisa. Tu não vai ver o cara falando, não, olha só, os caras não gostam de mim, eu não gosto deles, eu tô de saco cheio. É o fulano. Não, ele nunca vai falar isso. Mas dá para perceber por parte dos jogadores essa recíproca sendo muito verdadeira. E me parece que é o caso. O Carille, ele é um cara agregador. Ele não é um técnico que tende a ser desagregador. Tem jogador que é assim também. E tem técnico que, pelas atitudes que toma, pelos discursos que tem, pelos posicionamentos que faz, às vezes desagrada alguns jogadores. O Carille não é desses. O Carille é um cara que ele, pelo menos o que me parece, é que ele cumpre o que ele fala na coletiva. O que eu falo aqui é o que eu falo lá. E os jogadores compram a ideia. É isso aí, torcedor vascaíno. O Vasco tem uma partida super importante hoje, às 9h30 da noite, contra o Ceará, lá no Castelão. Uma partida que, com uma vitória do Vasco, a equipe dorme na liderança da competição e fica aí numa situação que a gente falou ontem na live, né? O caso o Flamengo vença também o Juventude, o Flamengo retoma essa liderança, né? Já que o Flamengo tem um ponto a mais do que o Vasco, ficaria 10-9. E o clássico iria decidir quem é o líder da competição, em caso de empate do Palmeiras contra o Internacional ou derrota do Palmeiras, né? O Vasco e o Flamengo vencendo suas partidas na próxima rodada pode decidir o líder, né? Nem confronto direto. Seria muito importante até para o Vasco quebrar esse tabu, né? Que já que não vence o Flamengo há um bom tempo. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.